Então, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Vocês viram logaritmo, essas coisas no ensino médio? Não? Pra gente... Esse aqui é... Pra gente entender a derivada da função exponencial e da função logarítmica, a gente tem que primeiro... Basicamente, eu não vou demonstrar, mas a gente tem que primeiro observar que esse limite aqui é aquele E. Vocês sabem aquele número E? Vocês já ouviram falar? Não? Número de Euler. Vocês já ouviram falar? Não? Ou número neperiano, né? Essa constante aqui, ó. Não? Nunca ouviram falar dessa constante? Deixa eu falar uma coisinha só dela. Basicamente é o seguinte, ó. Imagine que eu pegue 1 mais 1 mais 1 sobre 2 fatorial. Vocês lembram o que é fatorial? 1 sobre 3 fatorial infinito aqui. Esse aqui é o E. O que se mostrou? Ou o que se demonstrou? Sim, mas pega, se você pegar alguns termos aqui e somar, ele vai dar muito próximo disso aqui. O que se mostrou? Mostrou-se que o limite primeiro eu pego esse limite aqui, ó, existe, é finito, tá? Ou não, perdão. Vou colocar no somatório. De ter botado é a mesma coisa, na verdade. Fica assim. Tá? Que é o seguinte. Você pega uma soma, imagina que eu pego uma soma, número 1 mais 2, mais 3, mais 4, e você vai somando infinitamente aqui. Vocês acham que isso aqui o resultado vai ser o quê? Infinito, né? Ou, basicamente, você pode dizer, a soma ela diverge. Porque quando você tem uma soma infinita, ela pode ter duas situações. Ou somar e ela dá infinito, por exemplo. Ou não ser finito.
ou então a soma dá finito, número finito. Por exemplo, se você pegar 1, essa soma aqui ela é finita. Você pega 1, mais 1 sobre 2 elevado a 2, mais 1 sobre 3 elevado a 2, mais 1 sobre 4 elevado a 2. Tá? E aí a gente fala que isso aqui ela é convergente. Que você somou uma coisa, uma infinidade de números e o resultado deu finito. Uma dessas séries, esse tipo de série geralmente vem em cálculo 2, mas uma dessas séries, ou seja, uma série, vocês conhecem esse símbolo aqui? É somatório, por exemplo, ó. O que é o somatório? É quando n varia de somatório de n, eu somo essa expressão que está aqui, n variando de 1 até 100. Aí você soma de 1 mais 2, tá? É assim. Esse aqui indica o primeiro número. Esse aqui indica o último número que você vai somar. Ok? Aí, a parte interessante dessas somas aqui é quando você soma infinitamente. Por exemplo, quando você pega 1 sobre n fatorial, soma do zero até infinito. Aí muitas coisas na matemática se resumem a dizer quando é que uma soma infinita é finita ou não. Porque você pode somar infinitas coisas e o resultado continua dando finito. Ou não, tá? Aí o que demonstrou-se ao longo do tempo foi que essa série aqui, ela é finita, e aí, ou seja, ao ser finita, ela é um número real. E aí batizaram esse aqui como sendo E. Era o nome de E, tá? E essa, digamos assim, esse valor aqui, nada mais, nada menos é só pegar esses termos aqui e você somar. Pega 1 mais, se você pega esses termos ali e soma, depois vocês podem fazer o teste na casa de vocês. Peguem isso aqui e somem até 1 sobre 7, por exemplo, na calculadora mesmo, tá? Vocês vão perceber que já vai dar muito próximo disso aqui. Ok? Mas muito bem. Constatado isso, né? Lógico que essa explicação aqui é muito, como é que é, superficial, né? Tem muita coisa em cima disso. Tem livros que é livro, assim, você pode comprar um livro inteiro só demonstrando que esse limite é o eta. Aí a partir desse, você prova que esse aqui, esse de cima, também é E. Ok? Dá para provar isso. E também você consegue provar, esse limite aqui vai ser que nem aquele, você lembra como é que é esse limite aqui? Quanto é esse limite? É aquele limite fundamental. Então esse limite aqui sempre dá 1. Aí nas aulas anteriores, o que eu fiz? Eu peguei esse limite aqui e peguei como base para resolver outros limites, né? Esse limite aqui do E é a mesma coisa. A gente vai pegar ele como base para resolver outros limites. Tá? Bom, tem uma observação aqui que é o limite, esse mesmo limite aqui quando x tende a menos infinito também é o E. Ok? Aí eu vou usar esse fato aqui, esses dois limites aqui, para provar o limite das duas derivadas
tanto da exponencial e do logaritmo, tá? A gente vai fazer isso. Ai, ai. Então, vou primeiro com a derivada da exponencial. Aliás, primeiro a gente vai fazer um exemplo que eu vou precisar. Aliás, exemplo. Vocês já colocaram esse nome aqui? Exemplo? Coloquei um S aqui, tá? Exemplos. Prove que o limite de... Eu vou provar alguns resultados que eu irei usar para a gente provar a derivada, tá? Limite de 1 mais h elevado a 1 dividido por h, quando h tende a 0 à direita, isso aqui é o E. Também é o E. Aí eu vou usar, novamente, eu vou fazer todos esses exemplos aqui, usando o fato desses dois limites aqui serem iguais a E, tá? Então, é o seguinte, ó. Como esse limite aqui é o E, eu vou escrever U igual, ou na verdade, só para ficar ali, H igual a 1 sobre X, tá? Se o H sendo igual a 1 sobre X, o fato de X tender a 0 implica que H tende a quanto? Perdão, X tenderá a mais infinito. Tá vendo? Ó? Pega esse limite aqui, ó. Se o X vai para mais infinito, quanto é 1 sobre mais infinito, entre aspas? Não. Vixe. Quase. Esse bicho aqui, se deixar descarregando, ele entra em colapso. Vai ser 0. 0. Só que é 0 à direita, tá? Você imagina o seguinte, ó. 1 sobre um número positivo muito grande, quando eu inverto, ele é um número positivo muito pequeno. Vai para 0. Se você imagina o seguinte, ó. 1 sobre 1 milhão, quanto é que é? É 0,0000001, né? Ou é 0,1 aqui? O fato é que isso aqui, ó, zero. O fato é que quando eu tenho um número muito grande positivo, o inverso dele vai para 0, só que à direita, tá? Essa é a ideia. Muito bem. Então, x indo para mais infinito, o h 0 à direita. E a outra observação que eu faço é que se o h é 1 sobre x, o x é 1 sobre h. Tá? Daí, esse limite aqui, ó. Como é que eu escrevo? Ele vai ser o limite. Aí, no lugar de x tender a 0, eu coloco h tendendo a... Perdão, x tender a mais infinito é h tendendo a 0 à direita. E aí, no lugar de 1 sobre x, eu coloco h. E no lugar de x, eu coloco 1 sobre h. Tá? E aí, esse limite aqui, ele não é
é. Não é verdade? Ou seja, tá? Então esse limite aqui é o E. Um dia, se eu usar o outro limite, eu vou obter que o H tender a zero à esquerda também é. Então, basicamente, se eu pegar essa conta, repetir aqui, só que no lugar de mais infinito colocar menos infinito, eu vou obter que o limite também à esquerda também é o E, ok? E aí, se o limite à esquerda é igual à direita e é igual a... igual à esquerda é igual à direita, e é igual a E, o que a gente conclui? Isso, o limite existe. E aí, pessoal, vocês estão bem? Pelo menos não estão gripados, né? Então, como eles são iguais a E, tem-se que o limite, quando H tende a zero, de 1 mais H é o E também, tá? Isso aqui a gente vai usar. Pode-se ler essa equação como 1 mais H vezes 1 sobre H Elevado. 1 mais H elevado, aqui é um expoente. 1 mais H, deixa eu escrever maior aqui só para ficar, é assim, ó, 1 mais H, aí elevado, assim, tá? Por que não multiplicando? Porque não é dessa forma, isso. Se você multiplicar aqui, isso aqui é outro limite, né? O limite disso aqui, quando o H tende a zero, quanto é que é? Não existe, na verdade. Existe só o zero à direita e à esquerda. Se você botar mais infinito aqui, vai dar 1. Porque não é a mesma coisa, né? O expoente é diferente de multiplicando. Tá? Então, tem duas informações que vocês devem se ater, que é esse limite aqui. Ele também vale E, ok? E esses dois, né? Eles são iguais a E também. Aí agora eu vou fazer mais um exemplo. Com esse exemplo a gente vai poder provar as duas derivadas lá do logaritmo da exponencial. Mas eu vou provar, mas é aquela coisa. No final das contas, vocês só vão precisar do resultado final. A derivada do logaritmo é tal, a derivada da exponencial é tal. Só isso, mas eu vou fazer aqui. Peraí, eu coloquei A, né? Letra B. Aqui, mais?
essa aqui em vermelho, né? Letra B é tá. Eu vou calcular esse limite aqui, ó. Mostre que o limite de E elevado a H menos 1 sobre H quando H tende a 0 é 1. A gente vai substituir, na verdade, a expressão toda aqui, ó. Tá? Então vamos lá, ó. Eu vou chamar o numerador inteiro. Agora aqui vai ter umas coisinhas de logaritmo que é para umas propriedades aqui, ó. Vamos lá. Aí o seguinte, se eu chamo o disso aqui, tem três coisinhas aqui. Primeiro é que como o H tende a 0, o que eu posso falar do U? O U vai tender a quanto? Imagina que eu substituo ali H por 0 na expressão. Quando é que vai ser U? Oi? 0. Porque E elevado a 0 é 1. 1 menos 1. Né? E elevado a 0 é 1 menos 1 que é 0, tá? Então... Oi? Aí H tende a 0 implica que o U também tende a 0. Aí a última coisa aqui, eu quero isolar o H. Aí tem que lembrar de um negocinho lá de logaritmo. Que... Ó, vou pegar aqui aquela equação. Aí o E elevado a H é igual a U mais 1. Como é que eu isolo o H aqui? Aí eu vou escrever aqui de vermelho duas propriedades. Primeiro é a definição de logaritmo, né? Que A elevado a x é igual a B, se somente se x é o logaritmo de B na base A. E se eu tiver no lugar do A o número E, logaritmo de B na base E aí geralmente escreve-se o logaritmo de B na base E como ln de B, tá? Então ln de B nada mais nada menos que é o logaritmo de qualquer número, só que a base é esse E. Então, usando essas duas propriedades aqui, eu vou obter que E elevado a H
igual a U, essa expressão aqui vai implicar que o H é o ln de U mais 1, tá? Então essa aqui eu vou usar, essa propriedade aqui eu vou usar. Professor, depois daquele log base é segundo termo. Isso aí é o seguinte, ó. Quando a base é uma nomenclatura, notação. quando não aparece base Isso, eu vou começar com o que você falou. O logaritmo, quando não aparece a base, geralmente é porque a base é 10. Eu faço geralmente porque tem livro que não coloca isso, mas você pode dizer que a base é 10 em português. Quando coloca assim ln, é o n aqui, de x é porque a base é o e, tá? É aquele ezinho lá. Vou. Então, esperar todo mundo acabar. Já? Posso? Então tem essa anotação aqui. Agora a gente vai voltar para lá. Eu vou recapitular aqui, ó. U eu chamei de E elevado a H menos 1. E aí, o H tende a 0, que implica que U tende a 0. E também, isso aqui implica que H é o ln de U mais 1. Eu vou usar essas três informações aqui para fazer o meu limite. Quando vocês copiam, eu vou aqui. Puxa.
Bom, agora eu sei que U é E elevado a H menos 1. H é isso aqui, e quando H tende a zero, U tende a zero. Agora eu vou voltar para o meu limite. O limite inicial é E. Era isso aqui, né? Aí ele vai virar, no lugar de E elevado a H menos 1, eu vou substituir por U, né? No lugar de H eu vou colocar ln de U mais 1. E H tende a zero, eu vou colocar U tendendo a zero. Ok? Agora eu vou escrever essa fração que está aqui, ó. Você pode escrever assim: 1 dividido por ln de Vocês concordam com isso? Que, por exemplo, ó, A dividido por B é a mesma coisa de 1, é o inverso de B sobre A. O que eu estou querendo dizer é isso. O inverso dessa expressão aqui, ln de U mais 1 por U, o inverso dela é U dividido por ln de U. Ok? Então, usei isso aqui. Agora, eu vou escrever isso. Ln de U eu vou escrever como U que multiplica ln de U mais 1. Assim. Que é a mesma coisa. Aí aqui você tem que lembrar de uma propriedade logaritmo, daqui aqui, que é o eu vou colocar como ln para ficar mais fácil de comparar. Alfa ln de x é ln de x elevado a alfa. Se tem uma constante multiplicando o ln, quer dizer que é a mesma coisa de ter o ln elevado a essa constante. Ln de x elevado a essa constante. Aí esse u 1 sobre 1 é que vai ser o alfa. Então aqui vai ficar limite de 1 ok? Então esse 1 sobre alfa ele veio aqui como expoente, ó. Imagina que 1 sobre alfa não, perdão, 1 sobre u. Imagina que 1 sobre u é alfa e aí ele veio como expoente. Agora, é só agora lembrar do limite que eu acabei de fazer. Isso aqui é, ou seja, esse limite que está aqui, ó, o valor dele é E. Mesma coisa, troca H por U, tá? Então o resultado aqui vai ficar 1 sobre ln de E. E aí você tem que lembrar que ln de E é 1, porque o logaritmo quando a base é igual ao logaritmando é 1, tá? Ou que é a mesma coisa de ln de E, porque a base aqui é o E. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 1, que é 1. Eu vou já subir, tá? Eu tô descendo um pouco rápido.
É esse limite aqui. A gente vai usar que ele é 1 para provar a derivada da exponencial. Vou já provar agora. E aqui que vocês estão? Opa. Então eu vou provar a derivada da exponencial e do ln de x para a gente, digamos assim, fechar essas funções básicas, né? Hã? Aí depois a gente vai para a regra da cadeia. Então, a primeira derivada da exponencial. Qual é a derivada da exponencial, né? Vocês lembram da definição de derivada? Vocês lembram da definição de derivada? Limite de f de x menos f de b sobre x menos b quando x estiver aqui. Isso. F de P ou A, né? Mas eu já... Vocês estão falando P, eu vou colocar o P aqui. E aí, como é que eu resolvo aqui? Porque fica assim, né? Como a função fica e elevado a x menos e elevado a p sobre x menos p quando x tende a p. Eu vou fazer duas mudanças aqui, tá? Na verdade, eu vou fazer só uma, duas não. Eu vou chamar h de x menos p. E aí, quando eu isolar o x vai ser h mais p. E além disso, o x tendendo a p vai implicar que o h tende a quanto? Quando eu trocar o x por p aqui, vai ficar h tendendo a 0. Ou seja, esse limite aqui, ó, é a mesma coisa de e elevado aí no lugar do x eu vou colocar h mais p menos e elevado a p. No lugar de x menos p, aí eu coloco h. Não, h mais p aqui, ó. No lugar de x eu coloco h mais p. No lugar de h, x menos p. E no lugar de x tender a p, é h tendendo a 0. Agora tem que lembrar que propriedade de potência, né? Ó. E elevado a h mais p é a mesma coisa de E elevado a h vezes E elevado a p.
Agora aqui eu coloco o H em evidência. O H em evidência não. O E elevado a P em evidência. Ou para ficar melhor, vou colocar assim. Vezes. Quanto é que é esse limite aqui? A gente acabou de fazer ele. Deu 1. Tá? Então vai ficar a resposta 1, ou E elevado a P vezes 1, que é elevado a P. Ou seja, se f de x é elevado a x, a derivada dela é ela própria, tá? Porque nós fizemos aqui, ó, para todo p, f' de p vai dar e elevado a p, tá? A derivada exponencial é ela mesma, e agora a gente vai fazer a derivada do ln, que é o logaritmo na base e. Basicamente, eu quero que o que vocês devem, entre aspas, saber é o que está aqui circulado, tá? Só isso aqui. E aí, vamos lá? Do logaritmo. Eu vou fazer na outra página, que aqui não vai caber, não. Assim, você tá copiando, né? Você tá copiando ainda? Deixa aqui. Aqui? E as outras disciplinas, como é que tá? Já? Então agora ln de x, a derivada.
aí, com essas duas, a gente fecha as funções principais. Só que eu vou deixar 2 exercícios para vocês. Quando eu terminar isso aqui. Então, por exemplo, f' de p, né? É o limite de f de x menos f de p, x menos p. Aí eu substituo. ln de x menos ln de p, x menos p. E agora? Eu faço a mesma coisa, tá? Eu faço h igual a x menos p. Aí isolo x, a mesma coisa de h mais p. X tendendo a p implica que h tende a zero. E mesma coisa que eu fiz no outro. Desculpa, aqui não é x tendendo a p. Aí vamos lá, no lugar de x eu coloco h, então vai ficar ln de h mais p menos ln de p. No lugar de x menos p eu coloco h. E no lugar de x tendendo a p eu coloco h tendendo a zero. Aí aqui tem que lembrar de uma propriedade de logaritmo, que eu vou colocar também como ln, só que é algo mais geral. Que é ln de x ou ln de a menos ln de b é o ln de a dividido por b. Eu vou usar essa propriedade aqui, ó. Aqui, tá? Então eu tenho o ln de h mais p menos ln de p é a mesma coisa de ln de h mais p dividido por p, tá? E aqui dividido por h. E aí, observem que esse h mais p dividido por p é a mesma coisa de h dividido por p, mas aí seria p dividido por p que dá 1, tá? E aqui, ó, eu vou escrever isso aqui como 1 sobre h vezes ln de 1 mais h dividido por p. E aí, a propriedade que eu falei agorinha, quando eu tenho uma constante multiplicando, imagina que é o alfa de novo. Ele vem lá como expoente. Sobre h aqui. Esse limite aqui ele está parecido com aquele que nós vimos agora, ó, que é o e. Só que aqui tem um p aqui. Aí a gente vai fazer uma mudança de variável para tirar esse p. Vou chamar u de h dividido por p. E o fato do h dividido por p implica que o h é p vezes u. E também, se o h tende a zero,
o U tende a zero, né? Se eu substituir o H aqui por zero, o U também vai tender a zero. Então vai ficar o limite agora, no lugar de H vai ser U, ln, 1 mais. No lugar do H sobre P vai ser U. E no lugar de 1 sobre H é 1 sobre P vezes U. Assim. E aí, para finalizar, esse 1 sobre PU, você coloca 1 sobre P. 1 sobre U vezes 1 sobre P. Aí agora esse 1 sobre P vem para cá. Aquela propriedade. Sobre P vezes ln de... Eu vou escrever isso aqui embaixo mesmo. Oi. Por que mudar os símbolos se no final vai dar o mesmo resultado? Por que mudar o quê? Os símbolos. Vou já subir. Aqui não é só mudança de símbolo, não. É porque eu não posso, por exemplo, dizer que esse limite aqui é o E. E também, assim, como você no final vai dar o mesmo resultado se eu não cheguei no final ainda? Não, é porque, por exemplo, só clicar assim, tá? Mas, tá bom. Por que no lugar de H colocar X menos P? No lugar de H... Pois é, eu tenho que mudar a variável para poder manipular a expressão, porque eu quero que apareça aquela expressão 1 sobre alguma coisa aqui, ó. Não tem que ser H necessariamente, qualquer letra que está aqui. Eu tenho que usar aqui esse limite aqui, é o E. Então eu tenho que manipular para que essa expressão aqui ela apareça no limite. Esse 1 mais x elevado a 1 sobre x, ele tem que aparecer em algum momento aqui, para usar que é o E. Tá? Do jeito que está aqui, ele não aparece. Aí você tem que fazer uma alteração. Aí uma alteração que dá certo é você mudar a variável. Como a gente já fez algumas vezes. Aí você troca x menos p por h, porque quando aparecer... o x vai ser h mais p, aí eu vou trocar aqui, ó. E aí vai aparecer o mais já. Ok? Então eu preciso fazer isso para aparecer... Onde é que você quer que suba? Para aparecer... No final das contas tem que aparecer isso aqui, ó. Tá vendo? Para aparecer isso, eu tenho que mudar 2 vezes a expressão. ln. É porque ele fica pontudo assim, né? Mas é ln. Ainda falta só escrever o último limite. Lembrando que esse P aqui, ele tem que ser maior que zero, para essas contas aqui terem sentido. E esse P aqui, ele tem que ser maior que zero. Aqui, ó. Nessa última linha aqui, essa propriedade, esse P desce, né? Vezes ln de... Então, ó, tem que aparecer essa expressão aqui. Porque agora sim eu vou dizer que esse limite aqui é o E.
Esse aqui é o E. Então fica, a resposta aqui fica o quê? 1 sobre P vezes ln de E. Aí o ln de E é 1. Então fica 1 sobre P. A resposta final. Que basicamente quer dizer o quê? Se f de x é o ln de x, f' de x, deixa eu ver se consigo fazer arredondado aqui, é o ln de x, f' de x é 1 sobre x, tá? Aqui, quando x for, essa derivada aqui vai valer para todo x diferente de zero. Hã? Que é o que vocês devem se ater a isso aqui, tá? Que a derivada da exponencial é ela mesma, é a própria E, e a derivada da linha é 1 sobre x. Para finalmente a gente finalizar essas derivadas aqui básicas. Eu vou colocar mais duas derivadas aqui que eu vou deixar para vocês como exercício para vocês provarem. Eu vou colocar duas derivadas aqui como exercício para vocês mesmos provarem, tá? Hã? Ó, eu vou pegar um constante maior que 0 diferente de 1. Aí vocês vão provar na casa de vocês que se a função é elevada a elevado a x, a derivada dela é a elevado a x ln de a. Elevado a x vezes ln de a. E se a função for logaritmo de x na base a, a derivada é 1 sobre x ln de a, assim, tá? Pronto, agora sim fechou todas essas funções. E aí a gente vai agora para a regra da cadeia. Hã? É, regra da cadeia. Acabar em aonde? Nas bases. Não, não. Eu vou colocar uma lista aqui, gente. Uma lista, não, mas é uma lista de derivadas. Vou colocar aqui em cima. Ah, você tava lá, né? Aqui? Ó, isso aqui vocês têm que fazer, viu? Vale ponto? Não, não vale não. Não, vale conhecimento, cara. Guarda
Então, quem foi que errado de lá? Ninguém. Foi que lembrou. O questionamento. Às vezes a pessoa tá lendo, olha lá. Vamos saber essa. Ó, eu vou colocar essa lista de derivadas, aí eu vou fazer algumas, mas na aula que vem basicamente eu vou fazer mais exemplos, tá, disso, porque é uma coisa que vocês têm que saber de olho fechado, não só para essa disciplina, mas as outras coisas dos outros cursos, as outras disciplinas dos outros semestres, tá, que é derivar a função composta. E aí, assim... O cara vai embaixo? Oi? Vai embaixo? Fica muito... Eu quero colocar tudo no... Tem um espaço mais assim... Vou botar duas linhas aqui... E ele tá engolindo... Toda vez que salva, ele engole um pedaço aqui, ó. Não sei se vocês já perceberam. Se botar muito embaixo, aí... Tá logo aqui em cima. Isso aqui não é papel mesmo, né? Então você pode... gastar à vontade. Então, assim, isso que com certeza, óbvio que vai estar na prova. Porque é uma coisa que vocês, por exemplo, você não consegue derivar sem, ou consegue integrar sem saber derivar essas funções aqui. Aí eu vou colocar, como a gente não tem tanto tempo, eu não vou provar não, eu vou só colocar um listão aqui de derivadas ou de funções aí como se fossem fórmulas, e a gente vai ter que entender. Por exemplo, ó, a primeira aqui, imagina que você tem uma função e essa função é elevado a um expoente. Deixa eu... Como é que eu boto? Eu boto colchete aqui, eu boto Ctrl Z. Acho que eu vou botar um parênteses aqui. Pera aí. Pronto. Aí aqui eu vou derivar. Eu falei da notação df dx, falei aqui, né? Então eu vou usar essa notação. Imagina que eu quero derivar a função f. Você tem qualquer f aqui, elevado a um expoente. Aí vai ser esse expoente vezes a função elevado a n-1, e aí tem que multiplicar pela derivada que está dentro aqui. Tá? Cada um deles eu vou fazer um exemplo para a gente praticar. Por exemplo, derive x ao quadrado mais 1 elevado a 100. Você vai pegar essa expressão e multiplicar por ela 100 vezes? Não. Você vai usar aquela expressão que está ali, ó. O 100, imagina que é o n, então vai ficar 100 vezes x elevado ao quadrado mais 1. Aí o expoente que fica é 99 vezes a derivada da expressão que está dentro, a derivada dessa daqui, ó. Qual é a derivada de x quadrado mais 1? 2x, né? Porque a derivada de 1 é 0. Aí você pode escrever como 100 vezes 2, 200, x. Tá? Então essa aqui é a derivada de x quadrado mais 1 elevado a 100. Deu para entender mais ou menos? Tudo da aula de hoje, vocês vão ter que... até agora, vocês vão ter que tirar duas informações. Que a derivada exponencial é ela mesma, a derivada do ln é 1 sobre x, e essas continhas aqui. Que é aquelas demonstrações eu coloquei mais só para a gente ver onde é que vinha. Vou fazer mais aqui, ó.
derive seno de x elevado a 15, por exemplo. Então vai ficar o quê? Eu vou fazer só alguns, porque a gente vai fazer vários, assim, milhões de vezes, né? Qual a derivada? É 15. Seno de x elevado a 14, vezes a derivada do que está aqui. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Pronto, aí é isso aqui. Tá? Não tem muito segredo, mas vocês têm que saber das derivadas das funções. De todas as funções, aquelas que eu já mencionei. Então essa é a primeira regrinha, agora vamos para a segunda. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu não vou... A segunda aqui é a mesma coisa de ddx. Só que no lugar de n é 1 sobre n, tá? É elevado a 1 sobre n. Então isso aqui é 1 sobre n. É a mesma coisa. Vezes a derivada da função que está dentro. Ok? Então, derive raiz quadrada de 1 mais e elevado a x. Como é que eu derivo? Lembrando que a raiz é como se fosse 1, né? Isso. 1 sobre 2. Então, a derivada da g vai ser 1 sobre 2. 1 mais e elevado a x. Aí vai ficar 1 menos 1 meio, que é... Não, aqui tá errado, gente, ó. É 1 meio menos 1, tá? Consertem aí, por favor, aqui, ó. Eu havia colocado 1 menos 1 meio. 1 menos 1 sobre n. É 1 sobre n menos 1. Então aqui vai ficar 1 sobre n menos 1. Nesse exemplo aqui vai ficar 1 meio menos 1. Que é menos 1 meio, tá? Então é menos 1 sobre 2. Vezes agora a derivada disso aqui, ó. Qual é a derivada de 1 mais e elevado a x? 1? A derivada do 1, quanto é que é? 0. Aí a derivada do e elevado a x? 0? É ele mesmo. Então a derivada do e elevado a x é e elevado a x. Eu acabei de dizer. Esqueceram. Aí você pode escrever assim. Tá? Ó, tem uma observação aqui. Deixa vocês terminarem de copiar, porque eu quero que todo mundo preste atenção. Vocês não cometerem esse crime
Se tiver... Eu tenho essa vontade. Se eu fizer isso na prova, dá um 0, assim, ó. Sem nem olhar as outras questões. Vocês não podem fazer isso na prova. Não é porque vocês não vão tirar 0, não. Mas é porque não... Não pode, ó. Ó, vamos lá. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, ó. Qual é a derivada de x ao quadrado? É 2x. Mas no E, você não pode fazer isso aqui, ó. A função aqui é o expoente, porque a gente já acabou de demonstrar que a derivada... E a lei, né, se você lembrar, na função aqui, ó, é a base da potência, né? A função não, a variável. Aqui a variável está no expoente. Você não pode fazer isso aqui, não. Descer o x, a x é menos 1. De jeito nenhum. Só se for ponto no hospital, né? Então vai ter pancadaria. Não faça esse tipo de coisa aqui, ok? Ah, vamos lá. Primeira vez que ele ia dar pronto, primeira questão, primeira questão. Ó, a terceira regrinha. Imagina que você quer derivar a exponencial, e o expoente da exponencial é uma função, tá? Pode ser qualquer função. Aí a derivada vai ser a derivada do expoente vezes a exponencial da própria função. Ok? Você tem e elevado a uma função, a derivada dela é a derivada do expoente vezes e elevado àquela função. Ó, por exemplo, ó. E elevado a 3x. Qual é a derivada dela? Qual é? 3. 3? É, porque vai descer o vai ficar Descer o quê? Desce o 1. O 1? Ah, não, então 0. Não, que 0? Ainda 1, não. Onde é que você está Não, vendo fica 1? 3. É elevado a 3x. Hã? Aí não desce 1, não. Desce 1? Desce de onde? Porque vai ficar a derivada de 3x? Sim, a derivada de 3x. Na minha cabeça desse ano fala 1. Eu acabo... mas de onde veio esse 1 aí? Olha, é só comparar com a forma que eu acabei de colocar, gente. Ó. E elevado a uma função, qual é a derivada? É a derivada do expoente vezes E elevado a... Qual é a derivada de 3x? Eu estou em dúvida se vai ser um 3. Não, peraí. Porque eu não sei se esse x vai ser igual a 1. Qual a derivada de 3x? 3. Na minha cabeça. 3. Ok. Então, você falou, desce o 1. Que 1 é esse? Porque na minha cabeça aquele x ali vai ser 1. Aí desse é 1, 3, vai multiplicar 3 vezes 1. E ali ficava 0. É só 2x aqui. Na minha cabeça isso funciona. Ok. Então a derivada do expoente aqui é 3. E aí você repete 3 horas. Tá? Assim. É porque eu buguei quando você disse não. Porque tá na minha cabeça, você tem que descer algum tempo, né? Tem que descer aonde? De quê?
Por exemplo, na minha cabeça, você lembra a regra da potenciação? Você tem um P, por exemplo, 2. Eu desço 2 e subtrai por 1. Se você quiser derivar só essa daqui, eu falei, a derivada uma constante vezes a função é 3 vezes a derivada dessa. Então, aí seria 1, aí ficaria 3 vezes 1, e x vai levar as velas, porque vai ser 1 menos... Então, mas ainda você ainda... Na minha cabeça estava assim. Mas vocês não podem travar nesse tipo de derivada não, gente. Você não fazer nada na prova. Não, então, mas aí que tá. Na minha cabeça descia 1. Só que assim eu desci. Como assim descia 1? Mas é porque tu Eu tava fazendo ali como... Entre aspas, eu não tinha expectativa de ainda tu tá fazendo esse cálculo ainda. Pra mim tu já faria logo direto, entendeu? Não, é porque eu fiz isso. Quando eu falei 3, eu disse, por quê? Aí, depois, eu disse que desce 1 do x. E multiplicaria por 3. Ok. Então a derivada de e elevado a 3x é 3 elevado a 3x, porque é a derivada do expoente vezes a própria exponencial, viu? Mas não tá errado. Mas é um tipo de coisa que vocês não podem travar. Tá. Não, já não tem mais tempo disso não. Gente, é elevado ao cosseno de x. Qual a derivada de elevado ao cosseno? Menos seno. Menos seno. Derivada de cosseno menos o seno. Elevado ao cosseno de x. Ei, vamos lá? Vocês? Então, a derivada do expoente vezes e elevado ao expoente. Aquela mesma função, tá? Ok? Eu vou fazer quarta regrinha. Já vai fazer só essa aqui. Aí faltaram só duas. A derivada de ln de uma função, dentro da ln aqui é uma função. É a derivada dessa expressão aqui. Isso aqui, ó. Tá? Então, você tem um ln de alguma função, a derivada disso é a derivada da função dividido por ela mesma. Ó, vamos lá, por exemplo. Derive, né? Vou pegar uma que tem por aqui. Isso aqui. É só, não tem essa barra aqui não, é só ln de 2x mais 1, tá? 2x mais 1. Qual a derivada dessa? 2 e 0. 2. 2? Porque... Não, mas ele vai ser só da derivada da função. A derivada da função é fx. Sim. Aí ficaria 2 sobre 2. 2x mais 1. 2 sobre 2x mais 1, tá? Que é a derivada disso aqui, ó, dividido por ela mesma, ok? E vocês aí, ó. Vou fazer mais um aqui. Pessoal, na aula que vem, tentem aprender isso aqui, porque senão não vai adiantar muita coisa não. L2, de ln
de x quadrado mais 1 é o quê? 2x sobre x ao quadrado. 2x sobre x quadrado mais 1. E aí eu vou colocar as duas últimas aqui. Não, mas eu vou colocar as duas últimas. E aí a gente fecha para começar na aula que vem. Porque vocês têm que saber isso aqui, porque senão você não vai entender nada do que eu falar na aula que vem. Se vocês não olharem. Ah, não entendi. Não, exercício. Mas aí vocês têm que saber isso aqui para não ficar, entre aspas, para nós não perdermos tempo. Perder... Cinco e 6, ó. Na verdade, eu vou colocar o 5 como se fosse um só. Que é o do cosseno. Por exemplo, se eu tenho cosseno de alguma coisa aqui. Isso aqui é a derivada. Qual é a derivada do cosseno? É menos seno, né? Então é f. A derivada da f seno. É como se eu derivasse o cosseno normal e multiplicado pela função de dentro, tá? E por fim a do seno. Que é filhinha de x. Tá? Então, a derivada de seno de qualquer função é o cosseno dessa função vezes a derivada de dentro. E a derivada do cosseno de qualquer função é o seno da função vezes a menos a... Tá? Pronto. Com isso aqui, aí sim, tecnicamente isso aqui, até agora que eu passei, é a base de tudo. Até essa aula agora, tá? Vamos lá? Vocês ainda estão aqui, né? E aí na aula que vem a gente vai misturar tudo, todas as propriedades. Se vocês quiserem até olhar na lista que eu vou usar, é a das exercício 7.11, tá? Vou fazer exercício dessa lista. Por exemplo, das listas que poderiam cair na prova, ela é a mais suscetível a estar na prova. Tá copiando aqui, né? Tá bom? Então, eu vou fazer só dois exemplos aqui, só pra gente... Ainda tem as outras funções, né? Secante, cossecante, tal, mas isso aí depois a gente olha. Deixa eu pegar uma aqui que não vai estar seno. Vou pegar essa aqui, faz seno de 4x. Depois a gente vê outros exemplos. E aí, por exemplo, qual é a derivada de cosseno de elevado a x? Você deriva o cosseno normal, qual é a derivada? Não é menos o seno? Ou então deriva logo a parte de dentro, né? Com a derivada exponencial é ela mesma.
ok? E a outra é a derivada do que está dentro aqui, 4 vezes cosseno de 4x. Ok? Então, na aula que vem eu vou fazer os exercícios, ó. Esses aqui são de 30 questões, certo? 30. Bem pouquinho. Ok? Então, tentem estudar o que eu falei hoje e nas outras aulas para a gente fazer esses exercícios aqui.